o Espírito de Deus é um só Espírito conosco. Como diz 1 Coríntios 6,17. O que significa isso? Que o Espírito de Deus se uniu ao meu Espírito de forma que é um Espírito só agora. E a palavra uniu ali é amalgamar. É algo que não tem como mais dividir. Ou seja, ele empenhou, ele deu o Espírito como penhor, como garantia. Amém. Se ele me condena ao inferno, ele precisa condenar o próprio ele precisa se condenar ao inferno, sim, porque não tem como dividir mais o Espírito de Deus no meu espírito. Então, o próprio Deus deu o penhor do Espírito. Não tem como mais ele condenar um filho ao inferno. Amém. Tá. Então agora quer dizer que o filho pode fazer o que quiser? Não. Porque o Cristo julgará as obras. Só que essas obras que são julgadas não é para decidir se o cara vai para o inferno. Sim. Porque o cara não vai mais para o inferno, esse cara é salvo. Amém. Mas não quer dizer que ele não vai sofrer disciplina, dano, perca, sofrimento. Por quê? Porque Deus vai julgar as obras e vai disciplinar os filhos. Porque o pai corrige os filhos que ama. Amém. Então, quando nós falamos que salvação não se perde, nós não estamos falando que as pessoas podem sair por aí aprontando o que quiserem. Nós vamos responder por cada obra, nós vamos responder por cada palavra que sai da nossa boca. Verdade. Mas nós não podemos ameaçar as pessoas com a perca da salvação. Porque perder-se a perca da salvação é uma ameaça criada pela igreja para manter as pessoas na linha. Verdade. Então, olha, você não faz isso porque você vai para o inferno se você fizer. Então, é uma ameaça criada porque... O que aconteceu? Quando o evangelho foi pregado no Brasil, houve-se muita dificuldade para pregar o evangelho. Primeiro por quê? Porque as pessoas que vieram evangelizar eram de fala inglesa. Segundo, não se foi permitido evangelizar os nobres do país. Foi-se permitido evangelizar... Então, o evangelho começou a ser pregado nas periferias. Na época, havia a escravidão. O evangelho no Brasil começou a ser pregado a escravos. Agora, você pensa a dificuldade. Eles não... pessoas de fala inglesa tentando comunicar o evangelho a pessoas que não têm a fala inglesa, né? Falam o português, pessoas que não tinham cultura porque eram escravos. Como fazer com que essas pessoas andem na linha? Então começou a haver a ameaça. Perfeito. Então, até hoje existem ainda, talvez alguém que está me ouvindo aqui, né? Se a mulher usar calça, ela vai para o inferno. Porque pecou e vai para o inferno. Se a mulher cortar o cabelo, ela vai para o inferno. Se usar brinco, vai para o inferno. Se tiver de bermuda, vai para o inferno. Por quê? Porque é uma forma de controle. Só que isso deu... Porque, assim, as pessoas têm muito medo de ir pro inferno. Sim. Principalmente quando elas descobrem o que é o inferno. Elas falam, quer saber de uma coisa? Eu não quero ir pro inferno. É verdade. Então, é uma forma de ameaça que, de certa forma, gera o resultado que se espera. Qual que é o resultado que se espera? Se você sair da igreja aqui, você vai pro inferno. Segura as pessoas. Segura as pessoas. Pelo medo. Exerce um controle, né? Exerce um controle pelo medo. Qual que é o problema, pastor? O problema é que isso é contrário ao evangelho. Sim. Porque enquanto o evangelho fala de uma salvação gratuita que não vem das obras, tem gente ameaçando de mandar pessoas para o inferno para controlar e manipular elas. Esse é o problema. Pastor, mas se eu disser que é de graça, as pessoas vão sair por aí fazendo o que eu quero. É porque as pessoas, embora elas vivam na nova aliança, elas ainda vivem com base na lei de Moisés. Verdade. Como que se nós tivéssemos seguir regras. E o evangelho não é seguir regras. O evangelho é uma natureza, é uma nova natureza. Uma nova vida dentro de Uma nós. nova vida. O evangelho é real, ele é verdadeiro. Ele produz essa nova vida em Cristo. Transforma, né? Que não é assim, a pessoa não vai deixar de mentir porque tem uma placa não mentirás. É verdade. Ela vai deixar de mentir porque há um novo homem
Uma nova natureza. Há uma nova natureza Que não mente. que não mente, Amém. que não mente, há uma transformação genuína. Então, ou seja, por que se prega que a salvação, por que se pregou que a salvação se perdeu se perde se você fizer alguma coisa? Para controlar as pessoas. Só que isso pegou. Sim. E como o Brasil foi evangelizado, na sua maior parte, na unção do papagaio, o que é a unção do papagaio? Eu ouço E reproduz. e vou reproduzindo. Eu não vou pesquisar se é assim mesmo. Alguém deveria ter parado para ler. Peraí. Que tribunal é esse aqui? Esse tribunal de Cristo? Peraí, o que significa isso aqui? Que se as obras de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Peraí, o que significa isso aqui? Por que lá em Efésios está dizendo que é pela graça e aqui em Mateus está dizendo que eu tenho que me esforçar? Opa, tem algo errado aqui. Então, só que ninguém parou para ler. Aham. Então, conforme recebe a doutrina, vai passando, né? Então, eu ouço muito assim, ó. Eu ouvi muitas vezes. A salvação é como um ovo. Você nunca ouviu isso aí? Não, É que vocês não eram na minha época. Mas na minha época eu ouvia muito. Salvação é como um ovo. Tem que cuidar. Que se cair, quebra. Ou seja, Meio que desespero. aí o último que me falou assim, eu falei, tá. E se o ovo cair e quebrar? O que faz? Não, aí perdeu a salvação. Aí se perdeu a salvação, por que você faz apelo para a pessoa voltar para Jesus? Vai restaurar o ovo. Vai colar o ovo de novo? Mas aí tá, pastor, mas a salvação... Me mostra o ovo na Bíblia. Não tem ovo na Bíblia. Então é só a sua opinião. Sim. Então nós precisamos sair da opinião pessoal de cada um e precisamos vir para os textos bíblicos. Amém. E aquilo que se entende por ganhar e perder a salvação, na verdade, é o reino. Porque É o o reino, reino. eu Sim. posso num dia estar no reino e no outro dia eu posso simplesmente decidir, agora, a partir de agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser e eu perdi o reino. Perdeu o reino. Sim. Então, não é perder e ganhar a salvação, é perder e ganhar o reino. O reino, sim. Porque Exatamente. a salvação já Eterna. está resolvida, já foi nos dada pela graça e agora essa conquistar ou não é o reino, né? É o reino. Sim. E aí podemos ganhar e perder todos os dias. Todos os dias. É. O reino. O reino.